Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Oliveira, sou professor de Geografia e estou aqui para auxiliar você a desvendar mistérios que parecem ser difíceis, tá bom, pessoal? Só parecem. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as migrações, sobre o fluxo migratório no Brasil. E eu convido a você a aprofundar sobre esse assunto, porque ele tem uma relevância muito importante no fator histórico. Vamos lá? Bom, pessoal, se tratando de migrações, né, internas e emigração, eu sempre fiz uma total confusão com esse tema. Eu não sabia se era emigrante, se era migrante, se era imigrante. Todo mundo faz essa confusão básica, né? Mas é normal, quando a gente está estudando, né, se aprofundando aí nos conhecimentos, é normal a gente trocar algumas coisas. Eu vou tentar aqui, de uma certa forma, ajudar vocês nessa questão, tá bom? Vamos lá, então. A primeira parte do nosso estudo vai se tratar sobre a questão da migração. O que é migração? Você precisa ter certeza do que é migração. Então eu já até grifei ali para vocês, já deixei marcadinho o que é migração. Migração é o deslocamento. Professor, mas como assim deslocamento do quê? Deslocamento de pessoas, né? Deslocamento de indivíduos de uma região para outra ou de um país para o outro. Vou tentar fazer aqui na prática, dentro dos estúdios, aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente entende migração. Porque a gente às vezes fica tentando identificar, né, se é imigrante, mas na verdade você precisa saber o que é migração primeiro, para depois você identificar o I e o E, tá? O imigrante e o emigrante. Então, vocês podem perceber que eu estou aí do lado do pontinho da letra B, né, nessa reta, e eu vou me deslocar então para o ponto A, ok? Para o pontinho onde está a letra A, tudo bem? Bom, estou no ponto A, ok, pessoal? Eu fiz um deslocamento. Então, quando a gente fala de migração, a gente está falando de deslocamento. Não importa qual tipo, qual é o lugar, né? Olha, se é do norte para o sul, do leste para o oeste, não importa. A questão da migração é o deslocar-se, ok? Vamos lá? Fácil, né? Bem fácil, bem tranquilo de a gente entender essa questão da migração. Ah, professor, mas eu tenho certeza que não é só isso. Gente, é verdade, não é só isso. Bom, mas olha só, quando os deslocamentos ocorrem no interior de um país, recebem o nome de migrações internas ou nacionais. Eu gostaria de chamar a sua atenção para uma palavrinha aqui também que pode te complicar, que eu já vi complicando aí vários alunos. Interior. Olha só, quando os deslocamentos ocorrem no interior, não é do, tá? Vou até apagar aqui, ó. Eu vou apagar e grifar ela de novo para vocês. Eu coloquei em vermelho no interior, não do interior. Então, cuidado, tá bom? Quando essa palavrinha fala interior, ela está se retratando dentro do nosso território brasileiro, tá bom? Está relacionado à questão de estar dentro. Então, olha só, quando os deslocamentos ocorrem dentro de um país, recebem o nome de migrações internas ou nacionais, tá bom? Ficou claro? Então, circula aqui o interior, não é o interior lá como o pessoal fala. Ah, é do interior de São Paulo, do interior do Rio de Janeiro. Não, não é esse interior, tá bom? Apesar que esse interior é bom, né, gente? Muito bom. Olha só, eu tenho mais uma outra definição de migração. Quando ocorre entre países, trata-se de migrações externas ou internacionais. Então aí a gente tem uma questão de fronteiras, né? Quando as pessoas se deslocam, por exemplo, estão no Brasil, se deslocam para outros lugares, aí a gente pode chamar fluxo migratório externo ou internacional. Tá bom? Fácil, né? Tranquilo, né? Bom, continuemos então, vamos lá. Vamos lá que vai ficar um pouquinho mais complicado, vai ficar um pouquinho difícil, mas é como eu falei, não é tão difícil assim. Bom? Vou tentar mostrar isso para vocês aqui no mapa do Brasil. Esse mapa ele já está regionalizado. Percebam-se que nós temos aí as regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, eu vou dar um exemplo de migração. Uma pessoa que está aqui no Pará, ok? Ó, circulei o Pará, ela se deslocou para a Bahia. Ela realizou um fluxo migratório? Sim,
Por quê? Porque ela se deslocou. Então, o fato de qualquer pessoa se deslocar é migração, tá? Aí a gente depois vai especificar cada tipo de migração, tá bom? E vai ficar apertado. Bom, vamos lá, pessoal. Então, olha só, migrações interregionais e migrações intrarregionais. Nossa, professor, nunca ouvi falar isso. Mas é tranquilo, gente, é tranquilo. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá bom? Então, migrações interregionais, elas correspondem a um tipo de migração específica. Olha lá, corresponde à migração de pessoas de uma região para outra. Já já a gente faz isso lá no mapa, tá? Então, mas aqui já está bem claro, ó. Corresponde à migração de pessoas de uma região para outra. Por exemplo, eu estou aqui no estado de São Paulo, certo? Moro no estado de São Paulo, dentro da região sudeste. Mas eu gosto muito de um estado que fica lá no sul, chamado Santa Catarina, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Então, quando eu saio de São Paulo, que está na região sudeste, e me desloco até Florianópolis, lá em Santa Catarina, eu consigo realizar uma migração chamada migração interregional, porque eu saí de uma região e fui para outra. Tudo bem, pessoal? Nossa, olha, deixa eu contar um segredo para vocês antes de continuar. Você sabe que eu já vi muita gente tomando um toco, né, se eu posso assim dizer, tropeçando nessa questão em vestibulares assim federais até, né? Aqueles vestibulares que todo mundo quer entrar, né? E o pessoal erra nessa questão de interpretação de inter e intra, tá? Então, com esse vídeo aqui eu tenho certeza que você não terá mais dúvida e diferenciar o tipo de fluxo migratório, tá bom? Bom, se você já entendeu o que é interregional, com apenas esse tópico que eu coloquei também a questão da intrarregional, intra, tá? Não esquece, ó, intra, isso. Corresponde à migração de pessoas dentro de uma mesma região. Como assim, professor? Pega aí uma região qualquer. Vamos pegar o sul? Eu gosto do sul e do sudeste e do nordeste, as regiões que eu mais gosto. Ao norte também é que eu não tive ainda a oportunidade de conhecer o norte e tal. Mas eu quero, viu? Eu quero sim muito conhecer o norte. Mas eu vou usar o exemplo aqui do sul, que é mais fácil. Então, o sul do Brasil, nós temos aí Santa Catarina, né, Paraná e Rio Grande do Sul. Se eu quero me deslocar de Florianópolis para Curitiba, né? Florianópolis fica no estado de Santa Catarina, Curitiba fica no estado do Paraná. Então eu quero fazer esse deslocamento. Qual é o tipo de migração que eu realizei? Intrarregional ou interregional? Eu realizei a intrarregional. Por quê? Eu estou dentro da mesma região. Eu mudei o estado, porém eu estou dentro da mesma região. Os dois estados pertencem à mesma região. Tá bom? Fácil, né? Tranquilo. Olha lá, eu até coloquei aqui essa observação, ó. Podem ocorrer entre os estados de uma mesma região e podem ocorrer de uma localidade para outra no mesmo estado, tá? Então pode ser uma migração dentro do mesmo estado ou de estado para estado, desde que seja dentro da mesma região, tá bom? Ai, professor, já começou a complicar. Não, calma, fica tranquilo. Vou fazer um exemplo aqui, ó, vocês olhando, visualizando aí no mapa, talvez fique mais fácil a compreensão, tá bom? Então vamos dar um exemplo de interregional ou migrações interregionais. Olha só, vamos lá no estado do Acre, o povo adora o Acre, eu também, eu queria muito conhecer o Acre, eu ainda vou lá no Acre um dia, na minha vida estarei lá no Acre. Então, eu estou aqui na região do Acre, né? Aqui no norte, certo? No estado do Acre, no norte. E vou, talvez, fazer aqui uma migração, vou fazer uma visita para o Maranhão, que está aqui no Nordeste. Essa foi uma migração interregional? Sim. Por quê? Porque eu saí de uma região e me desloquei para uma outra. Tá bom? Fácil, né? Tranquilo, né? Agora, vamos fazer um exemplo da migração ou das migrações intrarregionais. Bom,
Intra-regionais, eu tenho aqui o Rio Grande do Sul, olha lá, Porto Alegre. Opa, Porto Alegre, né? A capital do Rio Grande do Sul. E aí eu pretendo ir para Curitiba, a capital do Paraná. Bom, eu realizei um fluxo migratório, né? Uma migração, um deslocamento chamado intrarregional. Eu estou dentro da mesma região, tá bom? Ah, professor, mas só assim que pode ser intrarregional? Não, pessoal. Pode ser também de uma outra forma. Olha, quer ver? Aqui dentro do, sei lá, dentro de Santa Catarina, né? Eu tenho Florianópolis. Qualquer município desse estado que eu sair, né? E for para um outro município de Santa Catarina, que não seja de Florianópolis, também é uma migração intrarregional. Foi um deslocamento dentro do mesmo estado, tá? Apesar de serem municípios diferentes, tá bom? Fica tranquilo, que a gente vai fazer depois um teste, tudo sobre isso, se vocês conseguiram entender, tá bom? É normal se confundir, eu era especialista nessa confusão, né, de intrarregional e interregional, tá? Mas é legal aprender sobre isso e pode te ajudar muito no vestibular, tá? Muito mesmo. Bom, eu vou dar um exemplo aqui, um outro exemplo de intra-regional, tá? Usando aí o estado de São Paulo, que é o estado que eu moro, resido, né? Então fica mais fácil de eu identificar aqui os municípios, tá bom? Mas para você que não conhece o estado de São Paulo, eu coloquei aqui o mapa e ele está bem identificado aqui quais são os municípios pertencentes ao estado de São Paulo. Então olha só, o que está aqui em laranja, meio amarelinho, a cidade de São Paulo, é o município de São Paulo, tá? E o resto que está em branco são os outros municípios que pertencem ao estado. Então, eu morei muitos anos da minha vida numa cidadezinha chamada Mauá, olha só, onde eu circulei aqui, Mauá, né? E muitas vezes eu sempre ia para o centro de São Paulo, né? Para o centro de São Paulo. Então, aqui no centro de São Paulo, eu estou no município de São Paulo, não estou no município de Mauá. Esse deslocamento é um deslocamento, um fluxo migratório intrarregional, tá bom? Ou, se for várias vezes, intrarregionais. Tá bom, gente? Fácil, né? É tranquilo. Bom, vamos lá, vamos continuar então aqui os nossos estudos e a gente vai fazer um teste agora. Eu quero ver se vocês estão atentos a tudo que eu falei. O teste número 1 é o seguinte, ó. Mariana foi visitar sua avó na cidade de Osasco, em São Paulo. Porém, a mesma reside no Jardim Oratório, em Mauá, São Paulo. Que tipo de migração Mariana realizou? Essa foi a número 1, hein? Número 2. João, morador da cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, viajou para Belém, no Pará. Que tipo de migração João realizou? Bom, bem fácil, né, gente? Bem didático. Olha só, se você respondeu, quero ver 5 segundos eu vou dar aí para vocês, tá bom? Vou ser generoso hoje, ó. 4, 3, 2, 1, 0. Se você respondeu a primeira, número 1, intrarregional, muito bem, porque o deslocamento de Osasco, que está na cidade de São Paulo, dentro do estado de São Paulo, né, e Mauá também é um outro município dentro do estado de São Paulo. Então, é uma migração dentro do mesmo estado, intrarregional, tá? E dentro da mesma região. E a número 2, se você respondeu interregional, né, porque saiu de um estado e foi para o outro, então saiu aí das regiões. Ah, professor, mas tem a ver só com o estado? Não. Olha, percebam bem que eu estou enfatizando bastante essa questão da região, tá bom? Então, quando há transferência ou deslocamento de uma região para outra, aí sim a gente tem uma interregional. Beleza, gente? Facinho, né? Tranquilo. Ah, eu quebrei tanto a minha cabeça, vocês não fazem ideia. Olha só, principais migrações internas no Brasil. Então, a partir do momento agora que nós já sabemos quais foram essas migrações, tal, diferenciar, né, migrações internas intrarregionais e interregionais, agora a gente consegue identificar quais foram os principais fluxos migratórios no Brasil.
E aí eu gostaria de chamar a atenção para fatos importantes, tá? Então, começando aí na década de 1940 a 1950, nós temos algumas coisas que aconteceram, tá? E que foram primordiais para identificar esse fluxo migratório. Vamos entender? Olha só. Nesse período, destacaram-se as migrações interregionais da região Nordeste para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Olha lá, tá vendo? Por isso que eu fiz aquela prévia antes, para que fique clara agora a nossa compreensão. Olha só, gente, por que é que você acha que muitas pessoas saíram da região Nordeste e se deslocaram, né? Fizeram aí migrações interregionais para outras regiões, como Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Por quê? Já parou para pensar? Eu respondo para você. Na verdade, nesse período, nessa década de 1940, esse fluxo migratório se deu porque as pessoas buscavam muitas oportunidades de trabalho. Então, na verdade, a região Sudeste, que estava se desenvolvendo, né, a região Sul, também Centro-Oeste, foram, na verdade, grandes oportunidades de trabalho. Né? Como a região Nordeste ainda não estava caminhando para um desenvolvimento, então eles buscavam se deslocar para, né, sustentar as suas famílias, os seus filhos, enfim. Ok, pessoal? Tranquilo, né? Aí eu coloquei aqui para vocês os motivos, ó, do lado, tá? Eu tiquei aqui, listei para ficar mais fácil para vocês, ó. Baixa oferta de emprego, seca no sertão, atração por oferta de trabalho na cafeicultura em São Paulo e Rio de Janeiro, atração pelas descobertas de diamantes e cristal no Centro-Oeste. Então, pessoal, assim, não foi à toa que as pessoas saíram dos seus, né, dos seus devidos estados, das suas devidas regiões, para ir para um outro lugar, né? Você vai perceber mais para frente na minha aula, na minha fala, que esse tema vai tratar de preconceito, vai tratar de questões aí extremamente importantes, tá? E eu gostaria de chamar a atenção para que nós não sejamos ignorantes quando se trata dessa questão do fluxo migratório, tá bom? Vamos lá? Continuando então, olha só que bacana. Da década de 1950 a 1960, também o Nordeste continuou sendo, né, a principal origem dos migrantes que seguiam para outras regiões no Brasil. Já a garimpagem de ouro e pedras preciosas atraiu migrantes em direção ao Mato Grosso, lá no Centro-Oeste. Nordestinos em direção à Rondônia, atraídos pela exploração de cassiterita, tá? Pessoal, olha só, cassiterita é um minério, tá? Um minério aí de extrema importância na formação do metal. O que eu quero falar para vocês é assim, eu estou reforçando bastante esse deslocamento do nordestino. Por que a figura do nordestino? Porque, na verdade, o Nordeste e todas as famílias nordestinas, eles foram os que mais sofreram nesses fluxos migratórios, né? Então, a gente sente respaldo disso até hoje, né? Na questão da discriminação, no preconceito. E eu quero levantar a bandeira aqui dizendo o seguinte, fora o preconceito, nada disso, né? Eu trouxe um caso para vocês assim muito grave de preconceito em relação ao nordestino, mas a gente fala disso já já, tá bom? Vamos continuar aqui tratando da ênfase a esse fluxo migratório, tá? Bom, quando a gente fala em fluxo migratório, a gente vai perceber que na década de 1960, as migrações do Nordeste para o Centro-Oeste foram estimuladas pela construção de Brasília. Bom, gente, olha só que massa, né? Que legal, vou usar uma expressão do Nordeste, que massa, lá da Bahia, que bacana. Os nordestinos, eles sofreram com essa questão de saírem da sua região para estarem em uma outra região, se deslocarem para uma outra região, uma vez que eles tinham que abandonar praticamente a sua família por muito tempo. Isso não era pouco, tá? E aí, esses trabalhadores que vinham em busca de oportunidade de trabalho, de emprego, eles começaram a sofrer alguns preconceitos. Você já viu uma expressão chamada candango? Sabe o que é candango? Na verdade, ó, candango eram trabalhadores. Quando eu era pequeno, mais jovem, então, na escola, né, aquele furdunço todo, o pessoal fala, ei, essa menina é candanga, nossa, que menina feia, candango, olha, esse menino também é um candango.
as pessoas atribuíam a palavra candango a uma pessoa desprovida de beleza, se eu posso assim dizer. Desprovida de beleza, certo? E aí, pessoal, eu sempre ficava curioso em buscar assim, os significados das palavras, né? E aí eu fui pesquisar o que era candango. E, na verdade, eram pessoas muito trabalhadoras, pessoas lutadoras, que deixaram suas famílias de outras regiões para, né, buscar outras oportunidades de trabalho. Então, né, para vocês perceberem aí como essa questão das palavras, elas têm um peso, né? E conforme a mudança de tempo e de lugar também, elas vão criando outras conotações. Mas, na verdade, quando alguém te chamar, se um dia alguém te chamar de candango, você pode falar muito obrigado, porque candango é um trabalhador honesto, tá? Olha que interessante isso. Um trabalhador honesto, né? Que lá no passado muitos desses trabalhadores deixaram suas famílias para a construção da nossa capital hoje, Brasília. Tem uma diferença, né? Quando a gente fala, candango, que não tem beleza, né? Desprovida de beleza. A gente está dando um peso negativo, né? Desmoralizando a pessoa, e quando na verdade seria um elogio, tá bom? Então eu até coloquei isso aqui para vocês, ó, porque as migrações do Nordeste para o Centro-Oeste foram estimuladas pela construção de Brasília e o surgimento dos candangos, né, que eram os trabalhadores que se dedicaram a essa construção, tá bom? Então eu ensino sempre aos meus alunos agora, eu chamo, candango, muito obrigado, tá? Muito obrigado, que é um elogio, não é um xingamento, beleza, pessoal? Então tá, fiquem aí todos sabendo que na verdade é um elogio. O que aconteceu nesse período, nessa década? Será que foi fácil? Eu gostaria de perguntar isso para vocês. Será que foi fácil? Vocês acham que foi fácil para as pessoas se deslocarem? Bom, se eu saio da minha região por falta de oportunidade de trabalho, de emprego, significa que eu estou numa condição muito complicada, certo? E se eu não tenho dinheiro nem sequer para manter a minha família, eu tenho dinheiro para, né, comprar passagem aérea, ou talvez pagar uma passagem de um ônibus um pouco mais confortável, né? Não, pessoal, não foi bem assim, tá? Os nordestinos, eles enfrentaram uma luta muito árdua, uma batalha muito complicada em relação a essa questão do transporte, desse deslocamento. Então eu coloquei para vocês aqui, ó, até fiz uma pesquisinha básica sobre os paus de arara, que eram esses veículos, né, de transporte, os caminhões, assim, que eles colocavam ripas de madeira e sentavam-se muitas pessoas aglomeradas. Então, pessoal, olha só, esse deslocamento já foi feito, né, eram feitos de uma forma totalmente desconfortável, se eu posso assim dizer. Né, hoje a gente tem um conforto, se eu quero ir para o Nordeste, eu compro uma passagem aérea, vou num voo bem tranquilo, né, mas não foi bem assim que aconteceu com os nordestinos, né. Então esse povo sofreu muito nessa questão, tá? Se tratando aí das décadas de 1960 a 1970, nós temos outros destaques. Olha só, a região Nordeste se mantém ainda como a principal fonte de mão de obra, tá? Houve também a migração do Nordeste para a Amazônia. Por que será que o pessoal do Nordeste se deslocou para a Amazônia? Certamente, pessoal, que era em busca de algo. E esse algo estava relacionado à instalação de usinas em Manaus. Então, a instalação de uma usina, ela gera emprego. E emprego é sempre o fator de atração da população, tá? Então, imagine uma pessoa sair do Nordeste e for para a região Norte, é muito difícil deixar toda a sua família para trás, né? Então, são consequências graves aí que eles podem ter enfrentado. Vamos lá, de 1970 a 1990, o que será que aconteceu quando a gente fala de fluxo migratório? A concentração de migrantes de todas as demais regiões na região Centro-Oeste. Opa, agora o foco deu uma invertida aqui, né? Lógico, do Nordeste ainda continuam saindo muitas pessoas, mas a concentração agora está na região Centro-Oeste. E por que será? Vamos lá, os motivos, né? Eu tenho aqui a construção de rodovias,
o incentivo dos governos, né, tanto estaduais e federais, por meio de doações de lotes de terra para a prática da agricultura e da pecuária, em terras antes não utilizadas. Olha só, pessoal, então as pessoas não saíam assim porque elas queriam, elas saíam em busca de algo, e muitas vezes esse algo era uma expectativa de vida melhor, tá bom? Legal, fácil, né? Tranquilo, esse assunto é bem tranquilo. De 1990 aos dias atuais, o que a gente pode retratar aí de fluxo migratório? Entender assim, o que foi importante nessa questão de fluxos migratórios. A gente pode perceber que a partir de 1990, os fluxos migratórios que mais se despertaram a atenção são os de volta aos locais de origem, a chamada migração de retorno. Você já ouviu falar em migração de retorno? Não? Então eu vou explicar para você. O que acontece? Migração de retorno é... professor, é quando você volta. É, basicamente isso. Na verdade, você não entendeu agora todo esse processo que os nordestinos enfrentaram? Então, muitos deles se deslocaram para outras regiões por um determinado período de tempo, né? Eles ficaram, trabalharam, alguns residiram, no caso dos candangos lá, né? Os trabalhadores considerados como candangos, eles se tornaram moradores de Brasília. Agora, alguns migrantes que se deslocaram, eles se deslocaram por um tempo e terminando esse tempo, eles acabavam retornando, né? Ou seja, ou quando não via mais uma expectativa de continuar emprego, ou por falta da família, né? O sentimento da questão da falta da família, tá? Então, isso a gente chama de migração de retorno, ok? Ó, então, esse fluxo acabou diminuindo, né? Ó, diminuição dos fluxos migratórios Nordeste e Sudeste, tá? Quais foram os motivos? Então, teve alguns motivos que fizeram com que pessoas que tinham deixado as suas regiões voltassem para as suas regiões de origem, né? Ó, as políticas públicas do governo federal, né? O crescimento econômico do Nordeste, tanto no setor industrial como nos serviços. Então, olha só, pessoal, o Nordeste, que era a região que estava um pouco mais lenta no desenvolvimento, começou a se desenvolver e isso foi a atração para que aqueles nordestinos que estavam em outras regiões voltassem ou retornassem para a sua região, tá bom? E isso agregado ao incentivo do governo estadual e federal, tá bom? Legal, né? Isso é bom, isso eu acho que é interessante. Bom, nós temos também uma coisa dentro desse tema chamado migrações ou fluxo migratório, tal, a questão da migração pendular. Nossa, isso eu vi numa prova e muitos alunos não souberam responder o que era migração pendular ou confundiram com outra coisa. Pendular, pessoal, esse nome a esse tipo de migração foi dado devido a um relógio de pêndulo, né? Esse relógio é um relógio bastante antigo, essa nova geração talvez não conheça, mas esse relógio pendular, ele faz um movimento de ida e de volta, né? Então, olha só, o que seria uma migração pendular? É o deslocamento de ida e volta diário, semelhante ao movimento de um pêndulo de um relógio. Deslocamento de pessoas para locais de trabalho durante um tempo determinado, tá? Então, também cabe dentro dessa questão dos migrantes nordestinos. Aqueles que saíam, deslocavam-se da sua região e iam para outra região e aí depois voltavam para suas casas, né, para suas regiões de origem. Isso a gente pode classificar como migração pendular. Vai e vem, vai e vem, tá bom? Mas é bom, né, pessoal, a gente saber, mas assim, quando a gente fala também de migração, né, tudo dentro do processo migratório, tá, gente, ó, tudo é migração, tudo migração. O que acontece? Nós temos aí um fator importante que é o êxodo rural, Em 1950 também, lá na década de 1950, houve um deslocamento de pessoas que a gente gosta, eu prefiro chamar campo-cidade, as pessoas que moravam no campo e começaram a viver nas cidades, tá? Então, esse fluxo migratório a gente chama de êxodo rural, tá? Foi destacado aí bastante na década de 1950. Eu até coloquei para vocês, ó.
também chamado de migração campo-cidade, é o principal movimento populacional interno no Brasil, formando a população urbana. Bom, isso eu já vi numa prova também, sendo cobrado aí dos alunos, a questão era mais ou menos assim, tá? Como era chamado o fluxo migratório que se destacou no Brasil na década de 1950? Aí tinham algumas opções, e uma dessas opções era campo-cidade, né? Ou êxodo rural. E aí as pessoas não atrelavam essa palavrinha êxodo. Êxodo, pessoal, que significa saída, né? Muitas pessoas associaram esse contexto bíblico, mas não está errado, porque assim, a palavrinha êxodo você vai encontrar lá no livro de Gênesis, desculpa, livro de Gênesis não, na Bíblia, dentro do livro, o livro chamado Êxodo, que conta, na verdade, a história, o relato de pessoas, né, que estavam aprisionadas, eram prisioneiras, e elas foram libertas desse cativo. Então, foi chamado de Êxodo, né? E aí os alunos colocaram muita coisa, menos êxodo rural, tá? Dentro do contexto migrações ou fluxo migratório brasileiro, quando a gente fala de êxodo rural, a gente está falando das pessoas que moravam nas cidades, ou melhor, no campo, e elas deslocaram-se para as cidades. Tudo bem? Fácil, né, pessoal? E aí, qual a importância de tudo isso? A construção da população urbana. Só isso, olha só. É tranquilo, pessoal. Mas não se confundam, tá? Outro movimento migratório no Brasil, assim, extremamente importante, foi um movimento migratório chamado Brasiguaios. Já ouviu falar nos Brasiguaios? Não? Na década de 1970, o governo do Paraguai autorizou o loteamento de terras próximas a fronteiras com o Brasil, com a permissão que brasileiros pudessem adquiri-las. Esses brasileiros que deixaram o Brasil e passaram a viver no Paraguai, mesmo que seja ali na fronteira, eles receberam o nome de brasiguaios. Por que ficou em destaque esse fluxo migratório? Porque, pessoal, foi cerca de 500 mil de pessoas. Então, cerca de 500 mil de brasileiros deixaram o Brasil para viver no Paraguai, tá bom? Então, eles são conhecidos como brasiguaios. Aí eu coloquei lá a bandeira do Brasil e a bandeira do Paraguai, que a gente faz uma junção para tentar lembrar dos brasiguaios, tá bom? Fácil, né? Tranquilo. Bom, se tratando de fluxo migratório, vem a grande questão, né? Emigrante e imigrante. Como é que eu diferencio um do outro? Não é tão difícil. Sabendo agora que todas as vezes que a gente falar do processo de deslocamento, a gente vai tratar de migração ou fluxo migratório, tá? Agora, quando a gente falar de um público específico, de alguém específico, aí sim a gente pode entrar com a questão do emigrante ou imigrante, tá? Ou, no plural também, emigrantes ou imigrantes, tá bom? Num conjunto de pessoas, tá? Bom, emigrante com E, né, se refere a uma pessoa que sai do seu país indo residir em um país estrangeiro. É o caso dos brasiguaios, que eu acabei de falar. Então, todos os brasileiros que saem do Brasil, atravessam a fronteira do Brasil, estão em outro país e com a intenção de morar lá, residir, estudar, ficar lá por um bom período de tempo, eles são, na condição de saída, eles são emigrantes, tá? Agora, quando chegam no outro território, aí a situação muda. Vamos lá? Olha só, imigrante, aquele que entra em um país estrangeiro com o objetivo de trabalhar ou residir. Professor, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Se você parar para analisar, você vai perceber que um está na condição de saída, né? E o outro que já chegou, né, já está lá, num outro território. Então, por exemplo, no caso dos brasiguaios, os brasileiros que foram morar no Paraguai, eles, ao chegarem no território do Paraguai, eles são considerados imigrantes, porque eles vão ficar lá, estudar, trabalhar, residir, enfim, tá bom? Aí eles estão no país estrangeiro. Eles são brasileiros, mas estão morando num país estrangeiro, tá bom? Fácil, né, pessoal? Nossa, eu fiz muita confusão nesses temas
emigrante, imigrante. Eu vou arriscar aqui o nome, se eu posso dizer da candidata, né? Se eu posso dizer assim, da figura, dessa ilustre figura. Por quê? Porque eu quero chamar a atenção aqui para a questão da xenofobia. Por quê? Pessoal, quando a gente fala em xenofobia, a gente está falando de um preconceito, né? Olha só, eu dei um exemplo para vocês dos candangos. Então, aqui em São Paulo, quando eu era menor, eu entendia que candangos era uma pessoa, eu entendia, né, que era uma pessoa desprovida de beleza, estava atrelada essa palavra a uma coisa ruim, negativa. E aí eu pude perceber, depois estudando, que não. Só que muitos nordestinos, com todo esse fluxo migratório, eles sofreram exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Eles foram xingados, eles foram humilhados, eles começaram a receber conotações, né, pejorativas, xingamentos. Então, se eu digo assim, ei, nordestino, ei, mas nordestino porque ele é da região nordeste, né? Eu não posso colocar um sentido pejorativo, e senão acaba enquadrando tudo isso na questão da xenofobia, né? Ó, o que é a xenofobia? Seria a aversão a pessoas ou coisas estrangeiras, né? Geralmente se manifesta através de ações discriminatórias e ódio por indivíduos estrangeiros. Bom, olha só, pessoal, deixa eu só voltar aqui para você, eu antecipei, mas eu queria mostrar para vocês um caso real, né? Eu peguei aí na internet e fiquei muito triste ao ler essas notícias, apesar que já tinha visto várias notícias como essa foi só uma, né? Mas eu vi várias notícias, principalmente no período eleitoral, em outras situações também, de artistas até envolvidos em algumas questões jurídicas. Notei também pessoas que tentavam, de uma certa forma, segregar grupos, tá? Então, olha só o que uma garota escreveu. Desculpem, nordestinos, mas essa região do Brasil merecia uma bomba como em Nagasaki. Para nunca mais nascer uma flor sequer por 70 anos. Né? Aí ela colocou uma palavra aqui que eu prefiro não falar, né? E voto censitário já. Nossa, quando eu li isso, eu falei, essa moça, ela não é uma pessoa analfabeta, ela não é uma pessoa que não sabe o que ela está dizendo, ela sabe, porque quando a gente fala de voto censitário, pessoal, a gente está falando de uma época em que só um grupo de pessoas votavam, só um grupo de pessoas, né, uma elite votava, não, a presença da figura feminina não era importante na questão do voto. Então, é muito triste ler um relato, ver mesmo que seja lá um compartilhamento no Instagram, no Instagram ou no Twitter, né, sobre essa questão dos nordestinos, é muito triste porque aqui é um ato, para mim, é um ato muito claro de xenofobia. Então, professor, mas por que você está falando tudo isso dentro do fluxo migratório? Porque os nordestinos sofrem por essa questão, né? Até hoje foi um fardo que eles carregam até hoje por terem se deslocado das suas regiões, por terem uma cultura diferente. Pessoal, mas não é só o nordestino. O pessoal do norte, o pessoal do sul, todos nós somos um país misturado, miscigenado, né? Então nós não podemos querer que uma cultura prevaleça. Nós temos várias culturas, nós temos a maior diversidade do mundo. Então chega a ser bobagem, tá? Chega a ser bobagem, eu vou ser bem claro. Chega a ser infantil. Para mim chega a ser até infantil uma colocação como essa. E eu gostaria, na verdade, de agradecer ao povo nordestino, né? Que por tudo isso enfrentou e essas lutas que passou né, e a gente sabe o quanto eles contribuíram para os nossos estados, principalmente da região sudeste, né, sul e centro-oeste. Nós devemos ser gratos às pessoas do norte e do nordeste, tá bom? Eu gostaria, antes de encerrar, deixar aqui os meus contatos, professor André Oliveira, você vai me encontrar no Facebook, você vai também me encontrar no Instagram, como ajosantos.7, está aí o meu e-mail ajosantos.7@gmail, e eu gostaria de deixar uma mensagem de gratidão, tá? Por que eu sou grato hoje? Em um coração onde mora a gratidão, também habitará sempre a felicidade. Esse é o meu pensamento em relação a todo o Nordeste. Nordeste, ó,
coraçãozinho para vocês, tá bom? Eu gosto muito do Nordeste, eu já estive lá por 2 vezes e faço questão de voltar mais vezes, tá? Eu gostaria de mandar um outro recadinho agora diretamente para eles, dizer o seguinte: Nordeste, nós somos gratos. Eu como representante paulista, né, estou aqui na cidade de São Paulo, agradeço tudo que vocês fizeram e tudo que vocês fazem pela nossa cidade, pelo nosso estado, né? Nós, como moradores, como indústria, como empresa, enfim, em todos os sentidos, eu gostaria de agradecer tudo que vocês fizeram por nós, pelo povo brasileiro. A construção de Brasília, eu sei que vocês sofreram muito, mas a gente trabalha cada dia na questão da educação para desmistificar tudo isso que vocês sofreram, tá bom? Um beijo enorme para todos vocês do Nordeste, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!